Olá, sejam bem-vindos ao Podju, nosso podcast para falar de todos os assuntos. E hoje, aliás, para quem é a primeira vez que tá aqui, no nosso último podcast eu conversei com a Juliana Budelon, uma das empreendedoras que é daqui da Grande Florianópolis, que traz felicidade em forma de doce. E aí, para quem tá pensando para quem tem que lidar com essa questão de gostar de gastar, a gente vai falar hoje sobre o quê? Saúde mental e finanças. E para isso eu trouxe uma convidada super especial. Para quem assiste jornalismo, com certeza já ouviu falar nela, a Gabi Bride. E aí eu vou apresentar ela. Então, a Gabi é jornalista. Aliás, ela acabou de apresentar um jornal ao vivo, tá? E aí ela veio pro podcast. Para começar, estuda educação financeira, fala sobre esse assunto, orienta, tem mentorados, tem mentorados? Mentorados sobre esse assunto. Tem uma filha fofíssima que nas horas vagas ainda ela dá bom dia pro pessoal e entende de vinho. Então, assim, o nosso assunto vai render. A gente vai falar sobre tudo isso, mas focando bastante em questão de saúde mental e questão financeira. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz. É um assunto muito importante a gente poder falar sobre dinheiro, né? Trazer o dinheiro para a mesa, que não é muito comum, e relacionar isso com saúde mental, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver esses dois assuntos. Eu que te agradeço. Inclusive, foi assim, a gente postou o podcast e aí eu falei, a Gabi comentou, eu falei, te quero no podcast, ela já aceitou, a gente não se conhecia pessoalmente. Eu sou dessas, ainda. falou bora, eu boro. Então... E aí ela tá aqui hoje, maravilhosa, já demos várias risadas, tenho certeza que vai ser super legal. Então, pra começar, né, a gente queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como é que tu chegou nessa questão de quero falar sobre finanças, né? Porque tu vem do jornalismo, a tua formação é jornalismo, tu já trabalhou muito tempo com essa parte de notícias, não sei se quando tu trabalhava na Globo News era... Sim, eu comecei no jornalismo lidando um pouco mais com economia, quando eu comecei na reportagem, assim, repórter iniciante, o que sobrava pra mim de pauta lá no Rio era IBGE. Assim, a galera não dava muita bola, mas eu olhei para aquela possibilidade com brilho nos olhos. Então, o IBGE era divulgação de inflação, de emprego, de produção da indústria, do setor de serviços. Isso começou a me despertar muito interesse, assim, não pelo número, mas o que estava por trás daqueles números, né? O que explicava aquele comportamento, por que a inflação estava acontecendo, por que o setor de serviços tinha crescido ou encolhido. Ali eu já me interessei. Quando eu fui transferida para a Globo News de São Paulo, aí me colocaram para cobrir mercado financeiro. Eu não entendia nada de mercado financeiro. Eu falei, cara, onde é que eu me meti? Era assim, bolsa, subiu, o dólar caiu. Eu falei, e aí? Aí eu fui fazer uma pós em economia financeira para poder ter propriedade do que eu estava falando e me apaixonei por economia. Então, ali o meu interesse pela área de jornalismo econômico cresceu. E eu acho super relevante porque é o trabalho de você traduzir o mundo e tirar de uma linguagem que é muito complicado. O economês em si é muito complicado. E eu gosto de fazer isso, assim, de entender o que está por trás daquele fenômeno e explicar para as pessoas. Mas a parte de finanças foi uma questão pessoal, assim. Depois que a Gaia nasceu, eu me vi num período de muito descontrole financeiro. Era pandemia, eu estava em casa numa cidade que eu não tinha família, era só eu, meu marido e a Gaia. E aí eu comecei a gastar, e gastar, e gastar, e gastar. E chegou no momento que eu falei, tá insustentável, não dá, mas eu não consigo sair sozinha. Então, eu procurei ajuda de 2 planejadoras financeiras. E esse trabalho delas foi muito importante para mim, sabe? Esse de pegar Virou na mão. Virou uma chave. Virou uma chavinha de pegar na mão, de entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Olhar mais uma vez, além dos números e mais para o comportamento. E estava muito relacionado a esse processo da maternidade. E eu gostei tanto, esse trabalho foi tão significativo para mim que eu falei, eu preciso fazer isso por outras pessoas. Então, eu tenho no jornalismo econômico, eu digo assim, é a minha vocação, mas na área de finanças, essa parte de planejamento financeiro pessoal, eu encontrei meu propósito. Então, é o que eu gosto de fazer, de pegar na mão e ajudar mesmo. Sim, tu conseguir olhar pessoas que estão passando muitas vezes por situações que tu passou e conseguir mudar isso. Porque Sim. Eu acho que tem um ponto bem importante em relação à questão do dinheiro, que é as pessoas não olham pra isso, né? Não. Possivelmente as pessoas que vão te procurar, que vão falar contigo sobre esse assunto, elas não têm ideia de como é que tá a vida financeira. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa É mais noção. fácil varrer para debaixo do tapete, né? E eu acho que tá muito relacionado com o fato da gente não trazer isso pra mesa, não falar com os amigos. A gente não fala de dinheiro na mesa de bar. Ninguém chega, serve a cerveja e fala, cara, eu tô muito endividado.
Ninguém faz isso, né? Assim como ninguém fala assim, nossa, tô ganhando muito bem. Porque aí se criou, ou tu não fala que tu tá mal, porque é feio, porque é vergonhoso. Ou você é arrogante, ou porque você é tá se vangloriando. Então, no fim das contas, a gente não fala. A gente não fala dentro de casa, porque quem paga as contas é o pai e a mãe. Criança não tem nada a ver com isso. Então, a gente simplesmente não sabe. A gente é colocado para trabalhar com dinheiro, né? A partir do momento que a gente começa a ter um emprego, a gente não sabe o que fazer com isso. A gente vai no erro, no acerto, tenta aqui, tenta ali. E assim, os dados recentes de endividamento e de inadimplência mostram que a gente tem errado muito. Então, a gente precisa aprender a fazer diferente. E até porque a gente não tem uma cultura educacional em relação a isso, né, Não. Gabi? Ninguém nos ensina. Eu falo que tem 2 pontos que são super importantes em relação à educação, que a gente falha muito e que está muito longe de melhorar, que é educação financeira e educação de emoção. Habilidades emocionais. Estão muito relacionadas também, né? Então, totalmente. Até porque o dinheiro, ele traz muito... quando eu começo a gastar e quando eu começo a ter um dinheiro para gastar, a sensação da recompensa, né? Sim. Então, tá muito relacionado, inclusive felicidade com dinheiro. Não dá Sim. pra gente desconectar essas duas coisas, né? E o momento que a gente está aprendendo a lidar com dinheiro, não é nem no início da nossa vida adulta, quando a gente começa a ganhar dinheiro. O nosso processo de aprendizado, de como que a gente enxerga o dinheiro, de que valor a gente dá para aquilo, é na infância. Ali pelos 7, 8 anos de idade, a partir da observação em casa. É a forma com que o seu pai gasta, com a sua mãe gasta. Se teve um momento de restrição dentro da família. Então, tem muitas pessoas que chegam na vida adulta e que passaram na infância por um processo de restrição. O dinheiro era escasso, né? Teve que economizar por conta de uma condição da família. Ou ela é muito esbanjadora, ela gasta demais para compensar aquilo que ela não teve na infância, e você pode dizer até melhor do que eu, ou ela tem muita dificuldade de gastar o dinheiro. Pessoas que poupam e não conseguem gastar. Mas tudo isso é uma questão lá da infância, de como que ela aprendeu a lidar com isso. E até porque a gente aprende muito olhando, né? Muito vivendo essa situação. Então, eu tenho esse exemplo que, assim, a minha mãe é uma pessoa que sempre trabalhou muito, ganha relativamente bem, sempre gastou muito. Já meu pai sempre teve o mesmo salário e sempre poupou muito. Então, na minha casa, tinha esses 2 extremos. Né? Então, é muito... a gente conseguir equilibrar isso. Porque isso influencia totalmente em como a gente enxerga. Especialmente porque eu, na escola, não tive nada sobre educação financeira. Nada. Inclusive, eu falo, eu fiz uma faculdade, fiz uma residência. Se tu me perguntar sobre taxa de juros... Eu tenho uma noção mínima. Por exemplo, ontem a taxa Selic ficou em 13,75. Eu fico... não parece ser bom. Isso não tá parecendo ser legal. Aí? Mas, e aí? Né? Como que isso influencia? O que isso significa na prática? Por isso que eu acho que quem fala sobre esse assunto é tão importante. Até, não sei o que tu acha, mas acho que a Natália Arcuri, quando começou ela isso, foi... há muitos anos atrás, assim, eu acho que foi que era jornalista, Sim. né? Começou a falar sobre esse assunto. Então, acho que Ela foi revolucionária. A Nath Arcuri foi revolucionária. Depois veio a Nath das Finanças, trazendo um pouco mais dessa economia da periferia, né? Mas as duas, assim, com um papel essencial para esse processo de educação financeira, que agora é um projeto muito recente das escolas terem no programa educacional a parte de educação financeira. A prefeitura aqui de Florianópolis está com um projeto legal, começou um projeto piloto numa escola lá no Rio Vermelho. Mas é assim, a gente começa o trabalho de base, né? Aprendendo aos pouquinhos como lidar com isso, porque... Não tem como. E, ao mesmo tempo, a gente tem vários adultos, milhares de adultos endividados que não aprenderam, que não tiveram, e que a gente vai precisar olhar para essas pessoas e dizer, tá, vem cá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Senta aqui, vamos. E até porque eu vejo, principalmente no consultório, assim, como... Tem 2 questões que eu vejo que são muito importantes em relação à questão de saúde mental. Questões sexuais, a questão de sexo e relacionamento, assim, e a questão de dinheiro. Como isso é algo que impacta totalmente. Tanto que, assim, a gente sabe, isso já tem vários estudos mostrando que em épocas de crises, recessões, as taxas de suicídio são muito mais altas. Né? A gente tem estudos demonstrando que, sim, questões financeiras impactam, sim, no risco de suicídio. Uau. Especialmente quando a gente pensa em, muitas vezes, um provedor, né? Que a gente, hoje cada vez menos, mas porque hoje a maioria das mulheres são as provedoras do lar, mas a gente ainda pensa muito no homem provedor que ganha uma questão financeira e aí daqui a pouco tem uma crise, por exemplo, uma crise de 29 nos Estados Unidos, todas as crises econômicas que estiveram muito grandes, esses homens se veem sem conseguir prover. E aí vem especialmente se a pessoa não tem um sentido além disso, vem uma sensação de, para que eu tô vivo? Para que eu sirvo? Se eu não consigo prover o mínimo. E aí vem muito a questão do risco de suicídio. É uma das coisas que a gente sempre tem que... Quando tem uma perda financeira muito grande, quando a gente tem pessoas que, muitas vezes, de um nível social muito alto, que
Que é aquilo que tu falou, né? É de uma hora para outra. Eu tenho uma crise muito grande. Eu tenho, muitas vezes, uma família que vive muito bem. E que depende do meu sustento, né? E aí que de uma hora para outra não tem mais o que fazer, não tem mais. Essas crianças antes estudavam numa escola particular, vão para uma escola pública, porque tiveram que mudar para o interior. Então, a gente tem perdas ali que acabam tendo impacto tanto na questão de saúde mental dessas crianças, quanto na questão mais aguda, né? Que são esses provedores, tanto homens quanto mulheres, que se veem numa situação desesperadora. Então, é algo que a gente acaba abordando muito pouco. Eu acho que se fala muito pouco sobre essa relação. Eu acho que eu nunca vi nenhuma reportagem específica sobre esse ponto, porque ainda acho que fala dois temas mais difíceis, que é questão de suicídio e questão de dinheiro. Sim, e você falou de relacionamento ali, o quanto o dinheiro impacta num casal mesmo, né? Tem até um termo chamado infidelidade financeira, porque esse fato de homem e mulher, ou duas mulheres ou dois homens não conversarem sobre o dinheiro e não saberem da situação financeira um do outro. Não sabe nem quanto o outro ganha, quanto o outro está gastando. E aí, quando percebe, um está num nível de endividamento e o outro está cheio da poupança. Aí ele vai ter que pegar essas economias que ele ralou para conseguir e cobrir esse problema financeiro do outro. Então, tem essa questão da infidelidade financeira, que a gente chama, que é você não saber como é que o seu parceiro lida com o dinheiro. E no trabalho também, o quanto isso impacta na produtividade do colaborador. Tem uma pesquisa que fala que, em média, uma pessoa que está endividada perde pelo menos de 1h30, 2 horas por dia pensando em soluções para esse problema. Ela não está desempenhando no trabalho. Então, isso impacta a capacidade de aprendizado, capacidade cognitiva. Então, as empresas... Produtividade, bem-estar, né? Porque como é que tu se sente bem pensando, tu tem que ficar o tempo todo buscando estratégias. Não, e eu acho que quando as empresas pensam em bem-estar do colaborador, geralmente se fala em saúde física, uma coisa ou outra de saúde mental agora que está começando, mas ninguém olha para a saúde financeira dos colaboradores. Ninguém ajuda os colaboradores a se organizar. A gente tem muito mais endividados. Às vezes, nosso colega de trabalho está sentado ali do lado, está com uma mega dívida. A gente não sabe. E o que a empresa está fazendo para ajudar isso? E muita gente acha que o problema é o salário em si. Ai, não, eu ganho muito mal, é por isso que eu estou endividado. Não necessariamente. Né? Até porque tem gente que ganha muito bem. Que ganha muito bem e que está endividado. Claro que a gente não ignora a parcela da população que tem um rendimento muito baixo, né? Um salário mínimo que não atende a todas as necessidades da população. Mas quando a gente está falando da classe média para cima, por exemplo, não é quanto você ganha, é como você administra o seu dinheiro que é o problema. E eu acho que essa relação acaba impactando na questão do teu trabalho e na tua vida fora dela, né? Então, assim, e eu acho que as empresas e as pessoas têm olhado mais para essa questão, mas ainda de uma forma com o pé atrás. O quanto eu posso me meter nisso, sabe? Assim, mas é que eu não deveria. O quanto a gente pergunta pro colega, e aí, como é que tá a tua questão financeira? Tá tudo certo? Porque a gente sempre pensa assim, nos relacionamentos, a gente pensa... Só que primeiro, né? Porque, inclusive, imagino que você já deve ter visto aquele documentário que fala sobre a felicidade, que é um documentário até antigo, e que fala que até um nível o dinheiro importa para nossa noção de felicidade. Então, se eu não tenho onde dormir, eu não tenho o que comer, se a gente vai ver pessoas que não têm a mínima condição de vida, elas são o nível de felicidade delas realmente é baixo. E aí vai aumentando, até que chega um certo nível que ele não aumenta mais. Que não é proporcionalmente a quanto tu ganha, que tu vai ficar mais feliz. Então, quando tu consegue que tu consegue viajar, que tu consegue ter lazeres, o teu nível de felicidade não fica muito maior por tu ganhar muito mais. Mas não poder ter acesso a essas coisas, por exemplo, não poder tirar umas férias, não poder fazer uma viagem, não poder comer alguma coisa que tu gosta, isso impacta sim no nosso nível de felicidade, né? E o quanto a gente se preocupa em olhar para isso. Porque às vezes as pessoas estão tentando sobreviver, a gente sabe disso. Às vezes é um leão por dia e tudo bem. Né? Então, mas tem muita gente que não tá sabendo como fazer, que poderia não precisar estar com um leão por dia. Não, e tudo bem não saber fazer, desde que você assuma, eu não sei fazer, eu preciso buscar ajuda de alguém que saiba. Como a gente vai procurar um médico, como a gente vai procurar um advogado. Procure alguém que entenda de finanças para te ajudar a sair. Porque quando a gente está dentro do problema, no olho do furacão, parece que o problema é muito maior. E a gente tem dificuldade de tomar decisões racionais. Né, de fazer escolhas racionais quando a gente está envolvido no problema, porque a gente quer acabar com o problema. Então, tem muito caso de gente que está endividada, acaba pegando um empréstimo com uma taxa de juros muito maior para cobrir aquele empréstimo e fala, cara, você está aumentando o problema. Então, o papel do planejador financeiro é de ser uma pessoa imparcial, neutra, sem julgamentos, que vai olhar para aqueles números, conversar com a pessoa, entender o comportamento que está por trás, que está te levando até aquela situação, e falar, olha, esse aqui é o melhor caminho para a gente fazer. E eu acho que também, antigamente, a gente olhava muito, vou no banco. O banco, ele quer te vender um produto. O banco, ele não quer te ajudar. O banco é uma loja.
Ele não quer te ajudar. Então, assim, é diferente. É uma pessoa que tu vai... E aí a gente ia no gerente da conta, as pessoas iam no gerente da conta, o gerente dizia, não. Então, eu mesma, quando eu me formei, eu falei, não, eu preciso, de alguma forma, guardar dinheiro. Aí eu fui no banco falar com o meu gerente falou, não, tu compra esse título de capitalização, tu compra... E aí, hoje, olhando, entendendo um pouquinho mais, que ainda não é o ideal, mas eu vejo, gente, ele tava batendo as metas dele de venda, ele não tava preocupado se pra mim aquele dinheiro ia render ou não. Então, é isso que eu vejo. Mesmo pessoas que têm a gente estudando, mesmo que tu... Beleza, eu preciso poupar, por onde que eu começo? E aí a gente ia buscar no lugar errado, porque a gente não tinha essa referência de que existiam pessoas que estudavam pra isso e que poderiam pegar a tua mão e dizer, beleza, tá, quanto Faz tu ganha? assim. Quanto que tu quer ganhar? Quanto que tu precisa poupar? Aquela coisa da reserva de emergência, né? Que as pessoas... eu acho que tu vai nos explicar isso melhor, assim, mas como é importante ter uma reserva de emergência, né? A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, estar calçado, estar prevenido para algum problema. Então, a gente tem a reserva de emergência, que ela é muito montada para uma perda de renda, por exemplo, né? A pessoa que está trabalhando, teve algum problema, não tem, perdeu a renda. Então, a gente pensa, quanto é que essa pessoa precisa ter poupado para segurar as pontas de todas as obrigações financeiras que ela tem e por quanto período até ela conseguir se recolocar. Mas mesmo quem tem estabilidade de trabalho, você precisa ter uma reserva de emergência porque, gente, carro quebra, os pets adoecem, um cano em casa quebra. Então, você precisa ter isso. E se você não tem essa gordurinha financeira, essa reserva de emergência, você vai tirar de onde? E até porque, às vezes, assim, um familiar teu que fica doente, tem algumas situações que beleza, não, tá tudo no controle. Aqui tá sob controle, mas depois, né, alguma coisa ao teu arredor acaba acontecendo e você precisa ajudar. Então, todo mundo começa, como é que eu começo a investir? Por onde eu começo? Você tem reserva de emergência? Não. Então, senta aqui. Vamos montar a tua reserva de emergência antes. Depois a gente pensa de que outras formas a gente vai fazer o teu dinheiro crescer. Mas primeiro você precisa ter segurança. Você precisa estar resguardado. E aí depois a gente pensa no resto. Não, eu gostei que assim, ó, a gente já falou de um monte de coisa. A gente teoricamente, a gente Isso foi uma pergunta. a gente tem um roteiro pra seguir. Eu já comecei a perguntar de um monte de coisa. E aí tá tudo bem. Depois o editor, ele que lute pra fazer nossos vídeos maravilhosos. Ainda bem, o bom de não ser ao vivo é isso, que dá pra gente ajustar, tudo vai ficar maravilhoso. Como é que tu vê isso hoje, assim, Gabi? Como é que tu estuda isso? Como é que tu faz? Porque, assim, tu trabalha na TV e o teu foco na TV não é tanto a questão financeira hoje, né? Então, que tempo tu tem pra fazer isso, em primeiro lugar? E o que tu faz? Como é que tu estuda? Porque além do jornalismo, agora tu tem as pessoas que tu faz as orientações, a tua casa, a tua filha. Então, tu tem muita coisa. Como é que tu estuda hoje? O que tu faz para poder ver tudo isso? Porque... Então, eu tenho um horário definido na TV, então é um período de horas por dia que eu trabalho, na maioria das vezes é à tarde e eventualmente eu faço da manhã. Então, eu sei quanto de horas disponíveis eu tenho na minha semana para dedicar para as consultorias financeiras e para o meu desenvolvimento pessoal. Então, é um processo de organização mesmo, e isso é uma coisa que eu tenho desde criança. Assim, essa coisa da organização é característica minha mesmo. Então, o separar o que eu vou fazer em cada horário não é uma dificuldade para mim. Mas existe uma formação de planejadores financeiros, uma formação agora que está crescendo, está expandindo e abrindo novos cursos. Então, tem essa formação de planejamento financeiro e acompanhar a notícia de economia. Porque se a gente não entende o que está acontecendo lá fora, é muito difícil a gente organizar aqui dentro as nossas finanças, né? Então, acompanhar noticiário e tal, acho que é por aí. Fazer um dia ter 48 horas. Acordar às 4 da manhã, bem tranquilo, assim, plena. Acordar 4 horas, maquiar, fazer depois... A gente aproveita. O negócio é aproveitar bem o tempo, assim. Isso é uma coisa que eu aprendi a não deixar... o que não importa me distrair. Então, dificilmente eu vou ficar presa no telefone ali no rolado. No looping eterno, da dopamina ali. E tal, E como é que... Até que tu falou desde criança, né? Como é que começou essa ideia de fazer jornalismo? Como é que foi essa história, assim? Como é que é? Tu é daqui de Floripa mesmo? Eu sou manezinha, mas meu pai é militar e eu passei muito tempo no interior. Então, a minha infância foi no interior do estado. Voltei para cá no início da adolescência, fiz o ensino médio. E aí, no final do ensino médio, eu estava na dúvida assim, se eu ia fazer direito ou se eu ia fazer jornalismo. Aí, eu tenho uma tia que é da área de jornalismo.
E ela falou, vem passar uma... Que é apenas a Sônia Bride, gente. É. Talvez vocês Apenas. conheçam. Apenas, eu sou Talvez suspeita vocês pra falar, conheçam. mas eu acho ela a melhor jornalista do Brasil e entre as tops do mundo também. Mas eu fui passar umas férias escolares com ela quando ela morava em São Paulo e ela me levou pra redação. E a redação de jornalismo é uma cachaça, né? Eu já me apaixonei ali eu já tava, meu Deus, quero trabalhar aqui. E voltei e fiz vestibular para jornalismo. Fiz aqui na Federal de Santa Catarina e no último ano da faculdade, eu já tinha terminado as disciplinas, faltava só o trabalho de conclusão de curso. E aí eu passei no programa de estágio da Globo News no Rio e fui embora. E aí tu foi pro Rio? Eu fui pro Rio, fiquei 8 anos. Então tu começou já na Globo News? Já comecei na Globo News como estagiária, daí no ano seguinte eles me contrataram. Fiquei um tempo na parte de edição, editora de texto, fiz muita cobertura de Lava Jato, política e tal. Cheguei a fazer direito no Rio, fiz até o 7º período, porque era uma área que eu gostava bastante, estava me ajudando ali na cobertura de política. Mas aí fui para reportagem, me apaixonei por economia, me transferiram para São Paulo, fiquei 8 anos no Rio, mais 3 anos na Globo News de São Paulo. E aí, com a neném, e só eu, meu marido e ela lá, e muitos anos de pandemia, a gente resolveu voltar para casa. A gente já tinha um plano de voltar perto dos 50, talvez pensando numa aposentadoria, mas foi algo que a gente começou a pensar, por que esperar até os 50 se a gente pode viver essa vida agora? Então, a gente voltou para casa. Porque ele é daqui de Floripa também. E aí tem um ponto que a gente puxa o gancho da questão financeira, né? Que é essa decisão, né? Aproveito tudo agora, porque, né, eu tenho que viver e gastar e viver. Ou guardo para quando eu for me aposentar. Sim. Então, esse balanço entre eu preciso ter para quando eu for me aposentar, ou deixar para viver para quando eu me aposentar, ou viver agora e gastar. Então, como é importante entender, né, Gabi? Sim, e entender que não é 8 ou 80. Que você consegue encontrar um meio termo. Você não vai ter a vida mais esbanjadora possível, porque você tem que pensar no futuro, mas você também não vai viver um monte de restrição só pensando lá na frente. Eu acho que é encontrar esse meio termo, e com o planejamento financeiro a gente consegue quantificar isso. Aí fica muito mais fácil encontrar esse meio termo. Quando a gente identifica quanto que eu preciso ter no futuro, quanto que eu preciso trabalhar agora para poupar para esse montante, você entende, não, esse estilo de vida aqui tá legal para eu conseguir continuar... Eu acho que o segredo é esse, é você manter o teu estilo de vida ao longo da vida toda. E você só consegue isso com planejamento. E eu acho que também tem essa questão de as pessoas deixarem muito para depois, né? Quando eu me aposentar, quando eu... E não viverem o agora. E eu vejo isso muito em relação à questão do trabalho, assim. Porque isso impacta também diretamente na questão financeira, mas o quanto estar num trabalho, muitas vezes que te dá até uma certa estabilidade financeira, mas que não traz nada de felicidade, que não faz tu se sentir bem, e que talvez tu pudesse olhar, especialmente se tu tiver um planejamento do quanto tu precisa, o quanto que se tu tiver uma reserva, para te poder, às vezes, investir numa nova carreira. Eu vejo muitas pessoas com essa sensação de eu não gosto do que eu faço. Eu não quero mais fazer isso, mas e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? E se eu não tiver essa estabilidade? Eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil que é muito a cultura do concurso público. Né? A gente, desde criança, eu lembro que assim, não, tu tem que ser concursado, tem que ser concursada. Que é a estabilidade. E isso é muito atrelado ao valor de segurança do dinheiro. Né? E a gente precisa entender quais são os valores. Na primeira reunião que eu faço com todas as pessoas que estão iniciando no processo de planejamento financeiro, é entender que valor tu tem pelo dinheiro. Tem gente que é segurança, tem gente que é liberdade. E são caminhos completamente diferentes que a gente vai seguir. Eu não posso dar o mesmo caminho para alguém que vê no dinheiro segurança e para a pessoa que vê liberdade. Então, a gente precisa entender o que está por trás disso. Isso que você falou da preparação até para uma mudança de carreira, a minha história pessoal é um exemplo disso, porque lá na Globo News eu ganhava mais. E eu fiz esse processo consciente de vir para cá, sabendo que o meu salário seria menor. Mas eu coloquei tudo que eu ganharia de qualidade de vida, de presença de família, de amigo, mas eu me planejei. Então, eu tinha minha reserva para, naqueles primeiros meses, conseguir reencontrar o meu estilo de vida com uma perda salarial significativa que eu tive vindo de um grande centro urbano, né, da principal emissora, para a afiliada. Mas isso é planejamento e você entender que, eu prefiro viver a minha vida tendo essa qualidade de vida agora do que ficar poupando tudo agora e depois aproveitar só depois dos 50, sabe? E até porque a gente nunca sabe, né? Eu gosto muito da Ana Cláudia Quintana, não sei se sabe quem que é. Eu acabei de ler o livro dela e eu tô querendo comprar uma pilha e sair distribuindo, porque todo mundo tem que ler.
Todo mundo tem que ler os livros dela. E eu acho que ela é maravilhosa sempre quando ela fala assim, quando tu tá esperando o outro dia, na verdade, tu tá esperando o dia mais próximo da tua morte, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, essa questão do, eu vou esperar, é algo que planejar, e ela fala muito até em relação a tudo, né? Como planejar é importante. Mas tu não ficar desejando que aquela coisa lá, não, quando eu tiver tantos milhões na conta, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a casa lá na beira da praia, eu vou ser feliz. E tu conseguir encontrar no teu dia a dia, nas pequenas coisas que tu faz, nas pequenas conquistas, inclusive, dizer, não, eu não preciso disso aqui. Eu acho que existe uma questão até de uma sensação de empoderamento, porque o nosso cérebro, ele gosta muito da sensação imediata do prazer, né? Então, assim, a gente busca muito a sensação imediata do prazer. Ao mesmo tempo, a sensação de bem-estar que tu tem quando tu consegue chegar no final do mês e pensar, poxa, esse mês eu consegui economizar R$50 que seja, eu consegui focar nisso e ter esse resultado. Essa sensação de bem-estar, ela é muito mais duradoura do que a sensação imediata de ter ali e comprar a blusinha, de comprar uma coisa que às vezes depois tu pensa, todo mundo, né? Eu acho que todo mundo em algum momento já comprou alguma coisa que tu pensou assim, gente, que nem precisava. E parece até um papo motivacional, mas é aquela frase de se apaixonar pelo processo. A gente precisa se apaixonar pelo processo de poupar para conquistar aquele objetivo. E para tudo, né? Para tudo a gente tem que aproveitar esse momento e não ficar esperando o momento que você vai desfrutar de todo aquele trabalho que você teve de poupar. Né? Às vezes a gente passa 1 ano e meio planejando uma viagem, mas tá lá, brabo porque deixou de sair, deixou de ir jantar fora, deixou de não sei o quê. Tá ali, sofrendo durante todo o processo, só focando, não, mas eu vou viajar. Não, mas eu vou viajar. Cara, aproveita esse momento também. Porque o tempo tá passando e ele vai passar. E até porque tu pode buscar alternativas, né? Às vezes naquele restaurante que tu ia, que tu gastava X, de repente tu encontra outro restaurante que é tão bom quanto e tu vai gastar X dividido pela metade, né? Então, assim, são escolhas que tu vai fazer e que tu pode até te surpreender. Porque se associa muito a quanto mais caro, melhor. Será? Né? Até eu vi esses dias um que tu postou que tu foi na farmácia perguntando os preços. Eu achei fantástico. Porque tu foi... Pra quem não viu, ela tinha que comprar uma pomada, alguma coisa assim. Eu precisava comprar um remédio. Na rua da minha casa tem 6 farmácias, uma do lado da outra. E aí eu fui na primeira farmácia, me deram um preço. Falei, vou andar. E assim, era sol de meio-dia, meu marido tava comigo. Ele falou, tu não vai me fazer andar. Até a última farmácia. Eu falei, eu vou de farmácia em farmácia pra ver o preço. Porque, gente, é o meu dinheiro, eu trabalhei para conseguir, independente se é 50, se é 60, se é 70 reais. E tem uma diferença muito grande entre lojas, entre esses produtos. No fim das contas, eu andei até o final e voltei, porque a primeira farmácia era mais barata. Paciência, mas assim, eu comprovei que na primeira farmácia o medicamento estava 60 e na outra estava 80. Se eu tivesse ido lá na outra primeiro e comprado, gente, perdi dinheiro. Isso foi uma coisa que as finanças me ensinaram, assim. Eu tinha muita vergonha de negociar, de pedir desconto. Falei, não, eu peço desconto sim. A gente já tem aqui na cultura do Brasil, a gente já coloca uma gordurinha ali, porque sabe que o brasileiro vai pedir desconto. Eu peço, eu virei a pessoa chata que pede desconto na feira, que pede desconto em tudo. Porque a gente trabalha para isso, sabe? A gente tem que dar valor pro dinheiro que a gente tá ganhando. E como eu acho que a gente também tem essa cultura de pedir o desconto, ao mesmo tempo que eu gosto muito, acho que uma vez eu vi não sei se é um vídeo, que fala assim, a gente paga 5 milhões por uma casa, mas não quer pagar 5 mil pro pintor pintar, né? É isso. Então, eu acho que também essa questão do desconto, existe uma coisa de tu ver bem em relação ao serviço. Porque quando a gente tá falando de pessoas, negociar ok, mas cuidado, porque às vezes a gente pra tem não desvalorizar o trabalho da pessoa, com certeza. Porque eu acho que produtos é uma coisa muito legal da gente negociar, de tu ir numa loja e pensar, poxa... E até pesquisar, né, Gabi? Assim, até porque existe uma variação, existe uma taxa, a gente sabe que existe essa diferença. Mas como a gente tem que ter cuidado para até não desmerecer? Até porque, de repente, por exemplo, quanto que tu tá cobrando para fazer uma mentoria? Nossa, tudo isso. Sim, porque o tempo que tu investiu para estudar é o tempo que tu te dedica para fazer isso. Então, a gente pode sim negociar, a gente pode... Inclusive, até para dizer, olha, o que eu consigo te pagar é isso, dá? É possível? Não é? Mas não desmerecer o trabalho do outro, com certeza. Isso é muito legal, assim, da gente ter essa visão de que valorizar o trabalho das pessoas, né? Valorizar porque, mesmo quando não é um produto, a gente olha pro produto e às vezes a gente consegue ter uma noção de valor. Ah, tá, uma caneca eu sei que é tanto. Agora, quanto que vale esse trabalho da Gabi fazer isso? Você não sabe quanto que a pessoa... E assim, é um investimento, né? A pessoa se colocar naquela profissão, naquele serviço que ela tá prestando, ela investiu tempo, dinheiro, ela abriu mão
de tempo com a família, ela abriu mão de muita coisa para poder oferecer aquele serviço de qualidade. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente não pode desmerecer o serviço que o outro tá trazendo. Essa história de que precisa cortar o cafezinho, né? Se eu quero guardar dinheiro, se eu quero ter uma reserva, eu preciso cortar tudo, eu preciso ficar passando calor sem ligar o ar-condicionado. Parem de culpar o cafezinho, gente. O cafezinho não é o culpado, sabe? Às vezes ele aparece e traz essa sensação de que, meu Deus, a culpa é do café, porque é alguma coisa que a gente toma todo dia. Às vezes você vai lá, 1,50 todo dia, mas olha, na maioria esmagadora dos casos, o problema não é o café. Porque ele representa pouquinho da renda. Então, cada caso é um caso, claro, a gente vai olhar, às vezes é um gasto mais exagerado com delivery, às vezes é um gasto mais exagerado com vestuário, enfim, isso a gente vai olhando caso a caso, mas dificilmente é o cafezinho. Tem algumas economias que não são inteligentes, sabe? Essa de, não, eu não vou andar com o ar-condicionado do carro ligado para não gastar mais combustível. Gente, isso não vai fazer diferença. Preze pelo teu conforto. O processo de economizar, de poupar, de cuidar do teu dinheiro não tem que ser sofrido. Você não precisa abrir mão dessas coisinhas assim, sabe? Porque eu acho que também faz com que as pessoas tenham um pouco de medo de começar a ver isso, sim, né, Gabi? Porque você fala, o que eu vou precisar cortar da minha vida para lidar com as finanças? É claro que, às vezes, a gente precisa reduzir um pouquinho o nosso padrão de vida. Tá. Porque não tem fórmula mágica, né? Se você está num processo em que o orçamento é deficitário, que você tem mais despesa do que dinheiro entrando, ou você vai cortar alguma coisa, ou você vai fazer renda extra. Não tem fórmula mágica, só tem esses dois caminhos. Então, como é que a gente vai pedir para uma pessoa que já trabalha o dia inteiro e dá plantão no fim de semana para ela fazer renda extra? Ah, não, faz um bolinho aí de madrugada e vende. Cara, não. Então, a gente vai ter que cortar alguma coisa. O que você está disposto a cortar? Eu sempre falo isso com todo mundo que me procura. O que você está disposto a cortar? Porque tem gente que não está disposto a cortar um procedimento estético. Não, beleza, então você está disposta a cortar a diarista? Ficar sem faxina em casa? Ou você está disposta a reduzir a frequência que você faz a unha? Sabe, isso a gente vai ajustando, porque eu acho que se a pessoa não está engajada naquele processo, se ela não está acreditando naquilo que ela está fazendo e você está tirando coisas que fazem bem para ela, ela não vai cumprir até o final. Vai ser sofrido, vai ser dolorido, e a hora que acabar a consultoria, ela vai dizer, tá bom, Gabi, obrigada, tchau, e voltar a fazer tudo que ela fazia antes. Então, a gente tem que mostrar onde é que a gente consegue reajustar, mas é tudo a pessoa que conduz, sabe? E aí tu estava falando sobre a questão da fórmula mágica, né? E aí a gente vê muito essa coisa da internet, né, Gabi? O que a gente tem visto crescer mesmo, essas coisas de golpes na internet, porque o que é a sensação que eu tenho em relação à rede social? A fórmula mágica, né? Que são pessoas com carrão importado, sem trabalhar. E eles falam assim, é uma promessa impressionante, porque tu não faz nada e tu ganha muito dinheiro, né? Tu me dá tudo que tu tem. É quase que nem conquistar o reino dos céus, assim. Sim. É só tu entregar tudo que tu tem e tu vai render muito mais magicamente. Então, eu acho que um dos pontos bem importantes a gente frisar é não tem fórmula mágica, né, Gabi? Não existe almoço de graça, que a gente Não diz. tem almoço grátis, não tem fórmula mágica. E eu acho que isso é muito importante que você falou, Ju, e você pode até fazer essa ligação da tua área, do quanto a gente é seduzido por essa imagem no Instagram, da ostentação, da pessoa que está com carrão e querer aquilo. E esse querer, esse desejo, acaba mascarando um pouco o teu racional. A gente sabe que não existe rendimento no mundo que dá 20% ao mês. A gente sabe. Mas aquele cara que tem um carrão na garagem está dizendo que é possível. Então, eu vou dar dinheiro para ele. Você fala, cara, como é que pode? Né? Que processo mental é esse que aconteceu ali que a pessoa tomou uma decisão que não é racional? E até porque, normalmente, as pessoas que fazem isso são pessoas muito sedutoras, né? Então, tem um perfil de personalidade com uma sedução e um grau de convencimento muito grande, né? E aí vem uma coisa do espelhamento, né? Eu olho para aquela pessoa e falo, meu Deus, aquilo ali é a projeção do que é se sentir feliz. E aí tem que ter muito claro, e isso é uma das coisas muito importantes que as pessoas tenham claro, e provavelmente tu consegue trabalhar isso, mas eu acho que às vezes a terapia ajuda muito, quais são os teus valores? O que importa pra ti? O que importa na tua vida? Isso tem que estar muito claro, porque, e valores, eu não falo de valor financeiro, eu tô falando de valores de coisas que tu vai ter pra tua vida inteira. Então, o que é importante? Pra mim é importante ter sucesso. Pra mim é ser uma pessoa famosa. Então, de acordo com os teus valores, aí tu vai poder encontrar, tipo, será que realmente aquela pessoa me representa? Porque é natural que a gente olhe na rede social e a gente tenha essas, tipo, meu Deus, só eu não tenho dinheiro. Só eu sou fraca. Só eu trabalho o dia inteiro pra chegar no final do mês e ver que, meu Deus, não sobrou tanto. Então, eu acho que tendo os valores claros, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo até pros meus pacientes, assim, senta em casa e escreve quais são
teus valores. Existem técnicas de terapia que a gente tem lista de valores que a pessoa pode se inspirar para ela olhar e aí ela definir, ou ela mesma sentar, quais são os valores. E valores é diferente de meta. Eu gosto sempre de explicar que valor é uma coisa que é perene, vai manter. Agora, as metas vão mudando, mas elas nunca fogem do valor. Exatamente, elas vão de acordo. E aí, quando tu tem uma meta que tu começa, será que essa meta vai de acordo com o meu valor? Será que é isso que eu quero pra minha vida mesmo? E eu falo muito, por exemplo, em relação a peso, né? As pessoas às vezes têm uma coisa, eu preciso ser magra, eu preciso ser magra. Mas por quê? Né? O que é isso? Não, eu preciso ser magra porque magra tem a ver com sucesso, ou porque dinheiro tem a ver com sucesso, tem a ver com realização. E quando a gente vai olhar bem dentro dos valores, não é isso que importa. Né? Só que existe uma venda. E o nosso cérebro, ele é focado muito em alcançar aquilo que estão me vendendo como maravilhoso. Sim. E as pessoas, mas dinheiro não traz felicidade. Não, dinheiro não traz felicidade, ele traz oportunidade. Sim, ele traz. Mas aquela pesquisa que você citou, eu acho importantíssima. Assim, quando você alcança um patamar de dinheiro, ganhar mais dinheiro do que isso não vai aumentar a sua felicidade. Então, a gente precisa estar muito enraizado quais são os nossos valores, o que de fato traz felicidade pra gente, para que o dinheiro nos proporcione momentos que nos fazem feliz. E não o dinheiro seja o motivo da felicidade. Não ter o dinheiro, não exatamente isso, o não valor. É a posse do dinheiro, né? E aí, Gabi, para quem quer tentar entender um pouco mais, assim, o básico, o que tu ensina, assim, o que a pessoa tem que começar a ver? Eu acho que a primeira coisa é olhar como é que estão as finanças, né? Isso. Eu digo que a gente começa olhando o passado para daí começar a definir o futuro. Então, a gente começa olhando como é que foi o consumo de gastos, os hábitos que ela tomou nos últimos 3 meses. A gente faz, e eu faço isso mão a mão, assim. Eu pego as 3 faturas do cartão de crédito dos últimos 3 meses, o extrato bancário dos últimos 90 dias, e eu pessoalmente vou planilhando, item por item. Entrada, não sei aonde, qualquer categoria, qualquer subcategoria. Por quê? Primeiro, por uma coisa que a gente falou, que quando você começa a olhar para as suas finanças, o primeiro gatilho pode ser de culpa, de arrependimento. Meu, por que eu comprei aquilo? Eu nem precisava. Então, eu faço isso para distanciar a pessoa desse primeiro contato com os números e porque eu vou tendo insights dos hábitos dela. Você começa Até a perceber... porque existe uma tendência quando a gente começa a fazer isso, a gente parar, né? Sim, quando você fala, não, isso não dá para mim, não. A gente começa a perceber, por exemplo, que a pessoa faz muitas parcelinhas, ou que ela paga tudo à vista sem ter dinheiro na conta. Essas nuances pequenas de comportamento, de como que ela lida. Tem gente, por exemplo, que vai pagando a fatura do cartão de crédito aos poucos ao longo do mês, porque isso vai diminuindo o valor total da fatura e quando encerra o mês, a fatura é baixinha. Eu falei, mas você já pagou tudo ao longo do mês, por que você faz isso? É tudo uma questão de entender o comportamento e é por isso que eu faço pessoalmente a categorização de todos os itens e daí mostro, olha, nos últimos 3 meses foi assim. Do jeito que tá, você só vai se endividar. Como é que a gente vai fazer daqui para frente? Onde você está disposto a cortar? O que você está disposto a fazer? Vamos reajustar? A gente tenta por 30 dias essa sugestão. Deu certo? Maravilha, segue o baile, vamos planejar o futuro. Não deu certo? Vamos reajustar a rota. Vamos tirar mais um pouquinho aqui, tira um pouquinho, reajusta. E a gente vai conversando e remexendo nos números. Até que chega um momento que a gente identifica a capacidade de poupança. A capacidade de poupança nada mais é do que está sobrando no mês para ti. O que a gente vai fazer com aquele dinheiro que está sobrando? E aí, primeiro ponto, sempre falo, reserva de emergência. Fez a reserva de emergência? Vamos pensar no futuro. E reserva de emergência, para quem não sabe nada, do quanto a pessoa ganha, por quanto tempo, ela tem que ter uma reserva de emergência. Vamos dizer que ela ganha um salário lá de R$2.000 por mês. O que seria uma reserva? E ela tem um emprego que é fixo, né? Uma carteira assinada CLT, e tal. R$2.000. Beleza, a gente precisa entender quanto que é o custo de vida essencial dela. O custo de vida essencial é, cara, se eu perder minha renda hoje, o que eu preciso continuar pagando? Aluguel, luz, gás, escola do filho e financiamento do carro. Esse é meu custo de vida essencial. Eu preciso ter desse valor pelo menos 6 meses guardado. Porque é o tempo que eu vou conseguir me realocar. Se você conseguiu esses 6 meses guardadinho, né, de R$12.000 você tem ali na sua poupancinha, pensa, bom, e se eu quiser que nesses 6 meses, se eu perder a renda, eu consiga fazer academia? Vai colocando um pouquinho mais. Aí você tem a tua reserva de emergência. Agora, se é uma pessoa que é empreendedora, que não tem carteira assinada, não tem uma estabilidade, a gente às vezes pensa até 12 meses, equivalente ao custo de vida essencial, para poder dar segurança. Eu digo que é reserva de emergência, mas é reserva de tranquilidade, reserva de deitar a cabeça tranquilo no travesseiro, porque é isso que tira o sono. É você poder ter um imprevisto e não ter
como lidar. Então, eu acho que é essa segurança da reserva de emergência. E o quanto, como é que tem que ser a divisão dos gastos, Gabi? Assim, claro que às vezes não dá, porque a pessoa ganha menos daquilo, a gente sabe disso, a gente sabe que é a realidade, inclusive, da maioria do país, né? Mas vamos dizer que a pessoa que tem um salário legal, que ela ganha um salário bom, assim, e quantos por cento tem que ser o que ela gasta, e quanto, não sei se 1%, mas qual que é a proporção, sabe? De quanto ela tem que... vamos dizer que ela já tem essa reservinha de emergência, tá tudo certo. O quantos por cento ela tem que ir guardando se ela quiser investir, se ela quiser. Até se fala muito que o dinheiro trabalhe, né? Porque o dinheiro para trabalhar pra gente, tu tem que estar investindo. E até, Gabi, também outra pergunta é: qual que é a maior renda que eu posso ter investindo dinheiro? Pensando que hoje em dia as pessoas oferecem rendas, valores absurdos de renda, né? Bom, existem várias teorias de divisão de gastos, de proporcionalidade dentro do orçamento, cada uma para uma realidade. O que eu busco é que as pessoas que procuram a minha consultoria tenham pelo menos 30% de poupança, de capacidade de poupança. Que elas consigam pegar 30% do rendimento delas e investir. É o mínimo que acho que a gente buscaria. Mais do que isso, show de bola. Mas pelo menos 30%. E aí a gente vai dividir entre os objetivos financeiros. Então, se a reserva de emergência, que é o objetivo de curto prazo, já está garantida, vamos pensar então numa de médio prazo, daqui 2, 5 anos, você quer trocar de carro, quer fazer uma viagem ou está planejando ter filho, tem essa reserva de médio prazo. E a longo prazo a gente está falando de aposentadoria mesmo. Então, a gente precisa dividir os objetivos dentro daqueles 30%. Agora, falando de rendimentos, se você encontra um investimento que te dá 1%, 1,5% ao mês, tá maravilhoso. 12% ao ano, maravilha. Tá. E é por isso que as pessoas têm que estar atentas, assim. Então, normal, usual e possível é 1,5% ao mês. Um bom investimento, num cenário econômico favorável, numa coisa legal. É que todo investimento, ele depende muito, assim, o investimento ele é um tripé, né? Que você tem a liquidez, que é a agilidade, a facilidade que você vai conseguir ter acesso àquele dinheiro, quão rápido você consegue ter aquele dinheiro. Porque tem investimentos que a gente bota que tu vai tirar lá daqui em 2020 e poucos, 2024. Até mesmo esses investimentos que o prazo final é daqui a alguns anos, se você quiser sacar esse dinheiro antes, você pode, a tua rentabilidade vai ser proporcional, mas se você a liquidez é do momento que você pede para acessar o dinheiro, em quanto tempo ele vai estar na tua mão. Então, por exemplo, o Tesouro Direto ou esses investimentos de renda fixa, às vezes você consegue no mesmo dia. Pediu, no mesmo dia o dinheiro está na tua conta, no dia seguinte, no máximo. Tá. Tem investimentos que são 30 dias que você vai conseguir. Imóvel. Cara, às vezes você bota o apartamento para vender, você leva 1 ano para vender. A liquidez de um imóvel é baixíssima. Então, isso que a gente tem que entender desse tripé de investimento. Primeiro é liquidez. Quão rápido eu consigo acessar esse dinheiro? Tá. Depois é rentabilidade. Qual é a velocidade que esse meu dinheiro está crescendo? E por último é o risco. Todo investimento tem risco. Deixar o dinheiro debaixo do colchão tem risco. Alguém pode entrar na tua casa e levar todo o teu dinheiro. Então, assim, todo investimento vai ter um risco. Muito pequenos, às vezes, ou um pouco mais altos. Bolsa de valores, né? Você não sabe, pode ter algum problema numa companhia e você perder dinheiro da desvalorização daquela ação. Mas esse tripé, ele funciona junto. Então, rendimentos que têm uma liquidez alta, que você consegue acessar rápido, e uma rentabilidade ok, o risco vai ser mais baixinho. Então, por exemplo, esses de renda fixa, Tesouro Direto, por exemplo, é um investimento de risco baixo, a liquidez é alta, você consegue acessar rápido, mas seu dinheiro vai render numa velocidade menorzinha. Às vezes, investimentos que têm uma liquidez um pouquinho mais alta, um risco um pouquinho mais alto, teu dinheiro vai crescer legal. Então, depende do fermento que está sendo usado ali para fazer esse bolinho crescer. Então, se a pessoa quiser começar a investir, Gabi, assim, a primeira, o que tu diz? Assim, não, então tá, eu quero entender um pouco mais sobre isso, eu quero começar a investir. O que é o primeiro passo, assim, que tu acha que tem que fazer? O que ela tem que estudar? O que ela tem que ver? Às vezes eu acho que, dependendo da área, é muito difícil a gente fazer isso sozinho, né? Sim. Mas, de qualquer forma, se ela quiser pelo menos começar a conhecer, entender o que ela precisa ver, ler, ouvir sobre isso. Eu acho que é principalmente acompanhar o noticiário econômico. Você precisa entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque isso vai definir as suas estratégias de investimento. Mas eu sempre acho, Ju, que quando a gente não domina um assunto 100%, é muito melhor eu terceirizar para alguém que sabe, que tem experiência, do que eu tentar fazer isso sozinho. Porque, imagina, eu não entendo nada de investimentos. Eu vou fazer um monte de curso, eu vou gastar para esses cursos, eu vou demandar tempo, e eu não vou ter experiência de alguém que está no mercado há muito tempo. Uhum. Então, você tem
o serviço de assessores de investimento, por exemplo, que é gratuito. Eles são atrelados a corretoras e eles vão te ajudar nesse processo de investimento. Você vai dizer, olha, eu quero isso, isso, isso. E vai dizer, bom, os melhores produtos são esses aqui. Mas você precisa estar acompanhando o noticiário nacional e internacional para poder falar, cara, o que essa guerra lá na Rússia e Ucrânia vai me atrapalhar? Sabe? Você precisa estar sabendo. E até porque, às vezes, é o tempo que tu vai investir, é a tua hora. Porque a gente tem um valor de hora, né? Vamos dizer assim, né? O quanto custa a minha hora, essa 1 hora que eu tô aqui estudando isso. O quanto eu poderia estar fazendo, se é possível, no meu trabalho para render isso e, às vezes, até terceirizar para alguém fazer algo que talvez eu vou investir muito tempo e vou ter um gasto. Porque, às vezes, as pessoas acham só, tá, não, eu não tô pagando. Tá, mas esse tempo todo que tu tá fazendo, estudando, lendo, indo atrás. Sim. É delegar. Eu acho que é delegar se você não é o melhor naquele serviço. Eu costumo dar o exemplo de assim, meu cano estourou em casa. Eu posso abrir o YouTube, assistir uns vídeos de como consertar, eu posso pegar um livro, entender como é que funciona todo o encanamento, pegar as plantas do meu prédio e ver. Ou eu posso pagar um encanador para fazer. E às vezes até, dependendo se a pessoa tem cartão de crédito, às vezes no próprio cartão de crédito a pessoa tem... Tenho esse serviço. Né? Então, às vezes as pessoas não sabem os próprios benefícios que tem. Por exemplo, quem tem cartão de crédito, eu já usei muitas vezes os benefícios do meu cartão de crédito. Tu precisa de alguma coisa... Seguro viagem. Às vezes até seguro viagem já está embutido no teu cartão de crédito. Esses serviços de conserto de máquina de lavar. Coisa de chave, às vezes tu fica pra chaveiro. Fora. Que é caro. Então, assim, tá incluído no cartão de crédito, assim, porque a gente paga uma anuidade. As pessoas acham que o cartão de crédito é só ter... Não, se paga anuidade. Sim. Às vezes tu até negocia, mas de forma geral, eles já estão... Esses custos, esses serviços que eles vão te prestar já estão incluídos. E às vezes as pessoas pagam. Muitas vezes, porque eu falo sobre essa questão de quando eu vejo na rede social, né? Aquele cara que tem um carrão, que tá vendendo, que é só investir com ele. Como a gente tem essa visão de que, tá, talvez eu não precise de um carrão. Talvez eu só precise de um carro que me leve, sei lá. Como ter essa avaliação crítica em relação a isso, sabe? De que eu não preciso começar... Porque às vezes você tá, beleza, vou investir tudo, vou começar com tudo, já vou comprar o Porsche. Como parar e pensar e dizer assim, não precisa ser tanto. É difícil, né? Porque é um processo, é um gatilho que a gente tem quando a gente vê isso nas redes sociais. Mas eu vi um vídeo muito bom de uma menina falando que a importância da gente ter desejos. A gente fazer com que esses desejos amadureçam. E para isso você tem que começar aos pouquinhos. Às vezes você começa, com um carro que vai te levar do ponto A ao ponto B. E as pessoas têm uma expectativa muito grande com investimentos, principalmente por um desserviço que as pessoas fazem com ostentação, relacionando ostentação com investimentos. Se você pegar as principais pessoas que de fato enriqueceram com investimentos ou gestores de fundos de investimentos, são pessoas low profile. Elas não ficam ostentando. Então, assim, para mim, a pessoa começou a ostentar, dizendo que ganhou isso com investimento, eu já estou assim, ó. E até isso, né, Gabi? Escolher quem que a gente vai... Para quem que tu vai pedir ajuda para isso, né? Sim. Porque tem muita gente aí oferecendo que te fala assim, não, eu vou te ensinar tudo sobre mercado financeiro, sobre day trade, sobre... E aí tu vai ter a vida que eu tenho. Eu acho que não é bem por esse caminho. Acho que a gente tem que ver isso, né? Eu tenho um pé atrás. Até eu sempre tenho um pé atrás quando eu vejo que tem uma venda, por exemplo, de um curso. Te ensinando a tu ganhar muito dinheiro, porque eu ganhei muito dinheiro com isso. Aí eu fico pensando, se a pessoa ganha tanto dinheiro com isso, por que ela tá te vendendo um curso para ganhar dinheiro com isso? E por que ela tá perdendo tempo te ensinando a ganhar dinheiro com isso? Porque ganhar dinheiro com isso demanda tempo. Então, assim, eu sempre fico com o pé atrás, mas acho legal a gente até falar que tem uma diferença. Qual que é a diferença do planejador financeiro para o assessor de investimentos, para alguém que faz com investimentos, né? O planejador financeiro é aquele que vai olhar para tuas contas pessoais e vai fazer um diagnóstico. Olha, tua situação financeira é essa, você está com um nível de endividamento X, você está gastando mais com isso, os teus consumos vêm principalmente de moradia, parará. A gente vai olhar para essa tua situação financeira, é algo muito individual, né? É uma conversa que tem a parte técnica dos números, sim, mas é um bate-papo para entender o comportamento, os teus hábitos, teu contexto familiar, como é que é a rotina. Eu falo muito sobre rotina quando a gente está falando sobre planejamento financeiro, porque tem muito gasto, por exemplo, com delivery, por uma falta de organização mesmo de cozinhar. Então, a gente acaba falando sobre rotina também. Então, o planejador financeiro vai olhar para essa tua vida financeira da parte da organização até questões de planejamento tributário, de planejamento sucessório. Esse é um cara que é pai de família, já está um pouco mais de idade, ele tem patrimônio. Como que a gente vai fazer essa sucessão de todo o patrimônio que ele tem? Então... Enfim, né? O planejador financeiro vai olhar para essa tua questão financeira de vida mesmo. Planejamento e ele vai olhar para ti, né? Não para o investimento. Ti e para a tua vida. E cada pessoa
vai querer uma coisa diferente. Eu quero uma coisa, a Ju quer outra coisa. E a gente vai ter estratégias diferentes para alcançar. O nosso volume necessário pode ser o mesmo, mas por que a gente quer aquilo e como a gente vai alcançar aquilo é diferente. Então, o planejador vai te ajudar nessa estratégia. A partir dessa estratégia, você vai chegar para o assessor de investimentos e falar, cara, eu preciso de um investimento de médio prazo e pensar na minha aposentadoria. Eu quero me aposentar com tantos anos, eu preciso ter uma renda de tanto, que eu já defini com o meu planejador financeiro, quanto que vai ser esse meu padrão de vida lá na frente, e eu consigo poupar tanto por mês. Que produto tu me indica? Ah, que legal. O assessor de investimento vai ser tipo farmacêutico, sabe? Vai ali na prateleira, ó, esse aqui é o melhor para ti. E te passar o investimento. Então, é um trabalho muito combinado. Eu costumo trabalhar com um assessor de investimentos que é também planejador financeiro. Então, ele ajuda no desenvolvimento dessa estratégia. Mas os assessores de investimento trabalham juntos, assim, porque eles vão indicar o melhor produto de investimento para aquela estratégia que a gente trabalhou no planejamento. E até porque quando é uma coisa muito geral, é um curso que te ensina... Como é que é aquele curso para ti, para tua vida, para tua realidade, né? Eu acho que essa coisa... O ponto é... Somos diferentes, temos demandas diferentes. Isso que tu tá falando é fundamental, assim. Nós somos muito diferentes, então não dá para uma coisa ser geral. Eu vou fazer todo mundo ficar rico. Não é possível. Não dá. O processo de você se organizar financeiramente, ele vai ser o mesmo para todo mundo. A gente vai parar, a gente vai olhar os últimos 3 meses e tal. Mas o que está levando aquelas decisões é muito individual. Isso, quando você está fazendo num curso mais geralzão, não vai trabalhar. Então, você pode resolver isso momentaneamente, mas depois que você termina aquele curso, ou você tem uma disciplina, assim, extraordinária para manter algo que você não mudou o comportamento antes, né? Você está impondo uma nova realidade, ou você vai abandonar. Gabi, e na aposentadoria que tu falou, né? Então, como é que a pessoa sabe? Como é que vocês calculam isso? Como é que tu consegue ver isso? Lá na frente, daqui 50 anos, quando a pessoa for se aposentar, ela tem que ganhar X para ter um padrão de, mais ou menos, manter o padrão de vida. Consegue ter uma previsão? Sim. Existem plataformas que fazem essa coisa automática, né? Esse cálculo automático, mas o que tanto a pessoa que vai fazer o cálculo na mão quanto a plataforma vão fazer é quanto que aquele dinheiro, ao longo do tempo, vai render, né? Quanto que ele vai crescer, e no final a gente vai ter que descontar uma projeção da inflação naquele período. Então, a gente tem uma média agora de 4%, 5% de inflação, vamos considerar essa média pelos próximos 30 anos. Quanto que esse meu dinheiro vai desvalorizar? E a gente já coloca isso na conta. Mas a gente precisa entender que estilo de vida a gente vai querer ter. E uma coisa que ninguém pensa é que a velhice traz alguns gastos que a gente não considera. Um cuidador, adaptação na casa. A gente não vai conseguir fazer medicamentos, tratamentos. Então, você precisa considerar isso no teu estilo de vida. Não vai ser só moradia, luz, alimentação, parará. Como que eu vou conseguir ter alguém em casa para me ajudar? Como é que eu vou conseguir sustentar um tratamento dependendo da doença que eu desenvolver na velhice? Então, tudo isso a gente tem que considerar no planejamento financeiro, que vai ter um incremento no custo de vida dessa pessoa. Mas é possível de fazer, então. É super possível, é super possível. Existe um afastamento muito grande. As pessoas se distanciam do futuro e falam, não quero lidar com isso agora. Gente, o futuro vai chegar. O futuro vai chegar. Você olhando para ele agora ou não. O tempo vai passar igual. Vai. Então, você precisa ter um planejamento para que você esteja seguro e tranquilo para esse momento. E quem te procura mais hoje, assim? As pessoas que estão planejando ou quem já está com um grau de endividamento, assim, que já está... Quem normalmente hoje, assim, é mais o teu público? É mais endividado. É mais endividado e de diversos níveis de endividamento. Desde um endividamento pequenininho de comprinha parcelada no cartão e que vira uma bolinha de neve e tá tudo certo. É o mais tranquilo da gente resolver, porque é mais fácil, né, de você administrar e o tempo de resolução é menor, até super endividamento de comprometimento de renda de quase 100%. Para tudo a gente tem uma estratégia, claro que nesses casos demora um pouquinho mais, às vezes a gente precisa pensar em outras estratégias de ajuda da justiça mesmo, com lei de superendividamento e tal. A gente acaba trazendo outros profissionais para integrar essa estratégia, mas é principalmente endividamento. E agora tem surgido um fenômeno que eu estou achando muito legal, que são jovens casais. A galera que está se juntando para morar junto e fala, tá, olha só, eu tenho um salário, ele tem outro, ou ela tem outro, e como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dividir as contas de casa? Eu ganho mais, ele ganha menos. Como que a gente vai fazer essa divisão? Como que a gente vai ter objetivos financeiros enquanto casal e objetivos financeiros separados? Porque a gente tem, né? Às vezes você tem uma coisa que você quer fazer para você, mas você tem um objetivo maior enquanto casal. E eu tô adorando isso. Eu tô adorando essa geração que tá indo morar junto, mas já quer organizar as finanças, não quer pendenga financeira e tá tudo certo. E até porque aí volta aquilo que a gente falou sobre a infidelidade financeira, né, Gabi? Super. Porque quando já começa assim, as coisas já ficam mais claras e o legal que tu já tem uma pessoa neutra que
ajuda a colocar isso de uma forma uma mediação, mais né? E eu até faço provocações de fazer com que eles toquem em assuntos que antes provavelmente eles não tinham conversado no início do relacionamento, que é: como é que foi a infância do teu pai? Como é que foi a infância da sua mãe? Como é que vocês falavam de dinheiro dentro de casa? Porque eu preciso entender qual foi o cenário de berço de cada um desse casal para ver como é que eles vão replicar, porque a gente replica muito nos nossos relacionamentos do que a gente viu em casa. Então eu preciso entender para ver como que eles vão replicar isso lá na frente. E tem até casos... porque se eu aprendi de uma forma que não é funcional, o que eu posso fazer para mudar esse meu comportamento que eu tô replicando e que não é funcional, porque não foi funcional para minha mãe, não foi funcional para meu pai, mas como que eu mudo isso? E sabe o que é muito recorrente? Casos de endividamento em que o endividamento começou por conta da festa de casamento. Se juntou, queria casar e não tinha dinheiro para pagar a festa. E aí já começou. Aqui, ó. O cenário tem gente. Temos um caso no estúdio. Se arrepender de não fazer a festa daquele jeito. E eu falei, cara. Aí, pronto. Temos um cenário. A gente tem um exemplo aqui em loco para contar para vocês. isso. O Patrick depois ele vai gravar o depoimento dele. Mas existe, sim, um caso de endividamento que começa por causa da festa. Isso vira uma bola de neve e vira um super endividamento dali 10, 15. Aí os filhos chegam, você não se resolveu financeiramente e você vai levar isso para a vida. Então, quanto antes os casais colocarem o dinheiro na mesa e pensarem num planejamento a longo prazo mesmo, cara, é um baita investimento que você vai fazer pro teu relacionamento. Você vai reduzir o nível de briga, assim, ó, em 70%. Porque dinheiro traz muita discussão, né? Traz muito problema. Quando não tem, né? Especialmente, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas também que conversar abertamente sobre isso. E eu falo com todos os meus pacientes que é a questão da comunicação, né, Gabi? Comunicação é fundamental, que é tu falar. As pessoas não leem a nossa mente. Não. Não tem como. A pessoa não tem como ela adivinhar o que eu tô pensando. Ah, não, eu quero guardar mais dinheiro. Mas aí... Até aquela coisa eu tô com a outra pessoa, a pessoa quer comprar e eu não quero. Eu fico, não vou falar, porque eu não vou falar. E aí a pessoa não fala, depois até gera uma sensação de, ai, não deveria ter sido assim. E aí já cria uma situação que talvez se as coisas tivessem ficado claras, né? Se eu tivesse comunicado isso, olha, não gostaria que a gente comprasse isso. Ou não gostaria que a gente fizesse uma festa de casamento deste tamanho. Ou até na forma de dividir as contas de casa. É muito difícil encontrar um casal em que os dois ganhem a mesma coisa. Né? Sempre há uma disparidade. Como é que você vai fazer essa divisão? É muito mais fácil você chegar, não, a gente tem essas contas aqui de casa, metade para cada um faz o que quiser com o resto do seu salário. Mas será que é justo? Eu defendo que as pessoas têm que ter a mesma capacidade de poupança. Então, se há uma disparidade de renda, os dois têm que ser capazes de poupar 30% do seu salário. Tá, então isso é uma regra legal. Então, a gente divide as contas de acordo com o que cada um ganha, mas cada um tem que ter 30% de reserva. Se eu não consigo ter 30%, então eu contribuo um pouco menos em casa. Né? Faz o seguinte, cada um pega o seu salário e tira 30% que é a sua capacidade de poupança. O resto eles contribuem para dentro de casa. O que ganha mais vai conseguir poupar mais, vai ter mais de 30%, mas a gente precisa garantir que a outra parte consiga também, que na maioria das vezes é a mulher, porque há uma disparidade de salário no mercado. Mas quantas mulheres ficam presas num relacionamento porque elas não têm poupança para sair? Elas não têm dinheiro para sustentar depois. Então, a gente precisa que as duas pessoas tenham condições de criar uma reserva também. E como que é esse processo de decisão de compra, Gabi? Como é que eu até esses dias, eu achei muito legal que tu postou no Instagram... Eu digo que eu acompanho, né? Quando eu tenho convidados aqui, eu realmente sei o que a pessoa tá fazendo. Mas eu achei muito legal que tu falou sobre em relação à roupa. Que tu tem no teu guarda-roupa. Essa é uma dica muito legal. Acho que é legal da gente falar isso. Até porque dessa coisa da decisão da compra, né? Como saber se é o momento de comprar, se esse valor tá adequado. Sim. Essa estratégia eu aprendi na consultoria de imagem que eu fiz na época que eu morava em São Paulo. E ela dizia o seguinte, olha... Você vai sentir vontade de comprar roupa o dia todo. A gente vai andar na vitrine, a gente vai querer comprar. Como é que a gente começa a controlar isso? Pensando na necessidade. O que eu estou precisando? A gente sempre inventa uma desculpa, né? Mas eu realmente estou precisando dessa camiseta de estampa de banana. Eu realmente estava precisando. Então, o que a gente faz? Eu deixo um caderninho dentro do meu armário. E quando eu sinto falta de alguma coisa que eu gostaria de ter usado, tipo, eu não tenho uma camisa bege, neutra, para usar, eu anoto. Na segunda vez que eu senti, falo, hoje essa calça ficaria legal com uma camisa bege. Eu marco de novo. Eu faço isso com diversas coisas. Quando alcança 5 risquinhos, aí eu me permito comprar. Mas daí chega a segunda parte que eu tenho como comprar? Uma coisa que eu faço eu defino uma verba anual de roupa. Quanto que por ano eu posso gastar com roupa?
e eu vou dividir aquela verba na estratégia ao longo do ano. Então, eu vou aproveitar a liquidação de inverno, já compro alguma coisinha. Não, essa é uma coleção nova que eu quero muito. Beleza, já compro um pouquinho. Mas se chegar março, eu já torrei tudo, paciência, filha, fica até o final do ano sem roupa. Mas a estratégia de você colocar metas de gastos, ela é muito interessante. Para vários tipos de gastos. A gente coloca no planejamento financeiro meta de gasto com delivery, meta de gasto com saída de fim de semana, meta de gasto de absolutamente tudo. Porque se você não tem quanto você pode gastar, o céu é o limite, né? Aí você vai gastando até não ter mais. Especialmente com cartão de crédito. E as pessoas nessa de parcelinha para parcelinha, elas não têm noção do quanto elas gastam. Você vai somando as parcelinhas, cara, você gasta com roupa mais do que o equivalente a 3 vezes o seu salário no ano. Fala, cara, não, pera, eu podia estar poupando. Por que eu tô comprando isso? E às vezes cheia de roupa no guarda-roupa sem usar, né, sem Gabi? usar, Às vezes eu acho claro. que a gente mulher, assim, a gente tem muito isso, né? De, vou repetir roupa. Ainda mais, assim, quem trabalha com rede social, quem tá sempre aparecendo, muitas vezes tem essa sensação. Imagino que na TV também, mas essa coisa do otimizar as coisas que tu usa, né? Aprender a combinar. Eu acho que até a questão da consultoria de imagem muitas vezes ajuda muito de tu ter uma real noção de o que fica bem, o que não fica, porque tem muitas coisas que às vezes a gente compra no impulso que acaba nos atrapalhando. E eu acho, uma pergunta que eu sempre faço o que você estava sentindo quando você comprou? Quando te deu vontade de comprar? Porque, isso você deve observar no consultório também. Tem gente que vai comprar quando tá triste, tem gente que vai comprar quando tá feliz. E quando a gente identifica que há um outro fator, que não é só ali o comportamento, as compras, a gente sempre indica para algum outro profissional, alguma outra terapia. Porque aí a questão não é só o hábito das finanças, é algo um pouquinho diferente, né? Eu não sei como é que é essa recepção no teu consultório, essa coisa de lidar com compras, né? Inclusive, existem alguns transtornos mentais que têm como comportamento compras compulsivas, né? Tanto uma pessoa que está em um episódio de mania no transtorno bipolar, o transtorno borderline, muitas vezes como um comportamento de tentar preencher um vazio, né? A sensação do vazio, muitas vezes para não comer, né? Eu vou lá e vou comprar. Então, eu tenho muitos pacientes que relatam essa dificuldade. Eu não consigo não comprar quando eu estou me sentindo mal. E eu acho que é principalmente essa sensação de ou eu mereço, porque eu passei um dia horrível e aí eu mereço me dar um presente, ou então eu estou muito mal e eu preciso comprar algo para me sentir bem. E aí vem muito a mesma sensação, porque o sistema de recompensa do nosso cérebro ele é o mesmo, para jogos, para compras, para comida. Então, vem muito aquela sensação imediata de bem-estar, então aquela sensação de prazer de comprei. E aí, a maioria das pessoas, alguns minutos ou horas depois meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Né? Então, e aí a gente começa a perceber que muitas vezes não é só com compras. Muitas vezes é com comida, muitas vezes é com Mas o jogos. que acontece? É um sequestro da racionalidade? O que acontece nesse processo? É porque no nosso sistema de recompensa, quando ele é ativado, a dopamina, ela libera e eu falo que a gente fica emburrecido. A gente fica totalmente sobre esse sistema de recompensa de sensação de bem-estar. Então, uma das técnicas, inclusive, que a gente... para pessoas que têm comportamentos impulsivos, é a técnica do stop, que a gente fala que é para, respira, primeiro tu te acalma e depois tu vai agir. Seja com um comportamento impulsivo, de risco, mas até com essa coisa da compra. Para, pensa, respira. Dá uma respirada bem funda. Na volta a gente compra. Que é literalmente isso, assim... Se tu voltar e tu continuar tendo essa sensação, tu for um outro dia e tu continuar tendo essa sensação, realmente tá, beleza, era o que tu queria. Mas na maioria absoluta das vezes, a gente vai ver que tem um comportamento de sistema límbico, de sistema de recompensa, de emoção. Poucas vezes é uma decisão racional de preciso disso. A gente usa muito o que a gente fala que é a mente sábia, que é o equilíbrio entre a nossa mente emocional e a nossa mente racional. A gente não precisa estar o tempo todo na nossa mente racional, até porque a mente racional ela não deixa a emoção entrar. Mas a mente sábia, ela equilibra essas coisas. Então, se tu tá na tua mente sábia, se tu tá naquela sensação, tipo, é isso mesmo, é como eu tô me sentindo, eu consegui analisar o pensamento e eu consigo ter essa sensação de que é o que eu quero fazer, é mais fácil de tomar uma decisão. E eu falo muito, eu já tive pacientes que a gente combinou assim, não vai ter cartão de crédito. Ponto. Não sabe, não consigo. Não sabe usar, eu não consigo. Não tenha. Peça ajuda para alguém. Olha, eu não consigo. Pede uma pessoa para te ajudar. Seja um namorado, a namorada, um companheiro, uma companheira, seja a mãe, o pai. Então, muitas vezes a gente vai ter que sim pedir para alguém externo fazer esse controle
de impulso que a pessoa não tem sozinha. Né? E às vezes a gente vai fazer um diagnóstico, vai fazer um tratamento e melhora muito. Melhora muito, muito, muito. E você acha que de alguma forma, Ju, tem uma dificuldade de lidar com a frustração? Porque você dizer não para si mesmo, tipo, eu não vou comprar isso que eu quero porque eu não posso no momento, eu não tenho esse dinheiro. Há uma dificuldade de lidar com essa frustração, né? Do eu não posso ter agora e eu não vou ter. A intolerância à frustração é um dos componentes, né? Muitas vezes, quando a gente tem comportamentos impulsivos, compulsivos, a gente tem uma intolerância à frustração. Então, eu não tolero ser frustrado. E aí a importância que a gente fala em relação à questão de educar emocionalmente as crianças. Porque muitas vezes são pessoas que na infância não tinham... aí vem muito aquela coisa, de duas uma. Ou não tinham um pai e uma mãe no sentido de dizer não. O não, ele é super importante. Porque se eu não tiver o não, eu não vou aprender. Eu acho que o mundo é uma extensão de mim mesmo, que eu posso fazer tudo e ter tudo o tempo todo. Só que dinheiro não nasce em árvore. Então, se eu não tiver um controle, dizer, não, isso aqui eu não posso, porque eu não tenho dinheiro para isso. Né? Então, acaba que educar essas crianças emocionalmente para lidar com isso, inclusive de identificar a questão do dinheiro. Às vezes a criança não pode saber, ou o adolescente não pode saber como é que estão as coisas, as contas de casa. Teve um episódio engraçado lá em casa, eu tinha visto uma estratégia com o Thiago Godoy, que fala muito sobre educação financeira, de você brincar de mercadinho com a criança, né? A partir dos 3 anos já dá. Minha filha tá com 2 anos e meio. Aí ela tinha uns brinquedinhos de frutinha, legumes e tal. Eu montei tudo na sala, peguei umas cartolinas e fiz de dinheirinho, coloquei alguns números, falei, olha, Gaia, esse aqui é o teu dinheirinho, e a gente vai brincar de mercadinho. Aí ela ia lá, comprava um negócio, me pagava, saía, voltava, não sei o quê. Aí, em determinada hora, ela foi no mercadinho, foi me pagar, eu falei, tá, cadê teu dinheiro? Acabou. Eu falei, então não dá pra comprar, né? Aí ela assim, então a Gaia vai trabalhar. Pegou a bolsinha dela, saiu, foi pro quarto dela, voltou, e meu dinheirinho, falei, bom, você trabalhou agora, você tem o dinheirinho. Mas é engraçado essa relação que ela tá fazendo, que assim, o dinheirinho não vai cair no colo dela, ela vai ter que trabalhar. E eu falo muito isso pra ela, se mamãe tá indo trabalhar pra ganhar dinheirinho, pra gente poder ir no mercado, pra gente poder passear, senão a gente não tem dinheirinho pra fazer as coisas. E ela foi associando isso, de que tem que trabalhar pra conseguir o dinheirinho. Acabou o dinheirinho no mercadinho, ela, vou trabalhar, e foi pegar. E essa educação, né, que é uma combinação de educação financeira e emocional, para lidar com a situação de que às vezes não vai ter. Né? Às vezes não vai ter. Então, e aí a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E eu acho que essa questão e uma das coisas que a gente estava falando sobre a relação de questão financeira e saúde mental, que é as principais crises financeiras, que a gente até conversou já no início, mas que é tão importante que a gente tem que falar de novo. Suicídio e dinheiro. Né? A falta de dinheiro, a questão da crise financeira, como isso impacta em termos de saúde mental. A gente sabe que tem aumento dos quadros de depressão, né? E o suicídio, ele 90 e poucos por cento, quase 100%, está relacionado a algum transtorno mental. Então, dificilmente alguém que comete um suicídio não tem algum quadro de transtorno mental. Mas muitas vezes o gatilho para essa situação foi a perda financeira. Né? E a gente sabe disso, a gente tem isso muito claro. Em idosos, muitas vezes é a aposentadoria. Muitas vezes essa falta do propósito, né? Que muitas vezes a pessoa se vê viúva, sem uma família, e ainda sem um propósito, né? Mas a gente sabe que a questão financeira ela é fundamental para a pessoa ter uma qualidade de vida e até para investir num tratamento. Porque assim, se eu tenho um transtorno mental, o transtorno mental ele traz muitas perdas financeiras, né? Uma pessoa que não consegue trabalhar, perdas de dias trabalhados, perda de produtividade. Então, inclusive isso, eu acho que é uma das coisas que em relação à saúde financeira eu preciso ter, se eu tenho um transtorno mental, por exemplo, um dinheiro para poder fazer meu tratamento, para poder ter um investimento, né? Porque, infelizmente, a gente sabe, o ideal seria que essa saúde pública funcionasse para todo mundo. Mas não é todo mundo que tem acesso, né? E até porque está muito longe do que a gente precisa em termos, especialmente de saúde mental, assim, a gente está ainda muito distante do que a saúde pública deveria oferecer. Mas saber que vai fazer, que é um investimento. Eu falo que saúde mental é um investimento por quê? Se eu tiver com a perna quebrada e eu tiver que trabalhar, eu consigo trabalhar. Dependendo do que eu faço, né? Tu jornalista, dependendo do lugar, tu até consegue fazer. Agora, se a minha cabeça não estiver funcionando, tu não vai conseguir prestar atenção no jornal, tu não vai conseguir ler, tu vai esquecer o que tu precisa fazer. Então, se a tua saúde mental não estiver legal, e uma das coisas, por exemplo, jornalistas é uma das maiores taxas de adoecimento, porque é muita pressão, é muita cobrança. A gente sabe que mulheres, especialmente nos cargos, tem a questão da cobrança da aparência, né, do corpo, a gente tem toda essa questão que acaba... E aí também é isso, né? Por exemplo, tu precisa se maquiar, e aí o teu gasto com maquiagem, porque o teu trabalho exige que tu esteja maquiada, é um gasto que tu tem que ter.
E aí, como é que eu coloco isso aí? Se no meu salário ele não tá incluído. Esses gastos que tu precisa ter pelo teu trabalho são gastos que... Até, inclusive, teve uma vez uma polêmica em relação, acho que às aeromoças. Não sei se tu chegou a ver. Porque elas tinham que estar maquiadas. E com a unha feita. Com a unha feita. Então, assim, e era um gasto do salário delas. Sim. E era uma exigência da empresa. Bom, mas se é uma exigência da empresa, que a empresa coloque algum benefício desse no salário, né? Eu acho que isso tem considerado. Tem várias profissões que têm obrigações acessórias de gasto ali. Especialmente para mulher, né, Gabi? Assim, majoritariamente para mulher, né? O dress code acaba influenciando e elas se sentem pressionadas a comprar e estar sempre num determinado estilo por conta de uma exigência velada do trabalho. Ninguém vai chegar... Você está precisando de uma roupinha nova, né? Você está precisando comprar alguma... Ninguém faz isso. É uma cobrança velada, né? De imagem também. E até aquela coisa de ter uma bolsa de marca, de tu andar com a melhor, com joias. Então, acho que existe uma cobrança e que é um gasto financeiro muito alto, né? E muitas vezes, como uma forma de tentar se sentir bem. Porque internamente, se eu não estiver legal, muitas vezes o externo é como eu uso. Então, eu começo a gastar mais para ver se eu me sinto um pouco melhor. E aí, gastando mais, eu tenho menos dinheiro. Tendo menos dinheiro, eu me sinto mal. Sim. E vira um círculo vicioso, né? Um looping eterno que tu não consegue sair, né? Então, eu falo que é fundamental a questão da questão financeira para a saúde mental. E às vezes até nisso, assim, uma vez eu recebi uma pergunta na caixinha de pergunta que é: como eu falo para minha psiquiatra que eu não consigo pagar o remédio que ela me indica? Que difícil. E a gente poder dizer, e eu falo que isso é super importante em termos de saúde, que é o médico perguntar para o paciente: quanto você tem disponível para investir nesse medicamento? Eu falo, inclusive eu vejo os preços dos medicamentos para os meus pacientes. Porque isso é fundamental. Às vezes, porque às vezes assim, já tive inclusive relatos no YouTube, o médico falou que era barato e custava metade do meu salário. Sabe aquela coisa? Porque às vezes, e isso é uma noção que a gente tem que ter. Às vezes o que é barato para mim não é para outra pessoa. Porque dependendo de quanto ela ganha, do quanto ela tem acesso, não é. Então, ter essa visão e poder falar sobre isso. Eu acho que mesmo dentro dos consultórios médicos, a gente precisa perguntar da saúde financeira das pessoas. Sim. A gente precisa ter essa noção de como é que tá a questão financeira. Porque, de repente, é uma pessoa que ela tá ali, tá muito mal, ela não tá conseguindo trabalhar. E se ela não tá conseguindo trabalhar, ela não tá conseguindo ter renda, ou a renda dela tá prejudicada. E aí eu vou dizer pra ela assim: agora tu vai usar um medicamento que é um ótimo medicamento, só que tu não consegue comprar. Então, às vezes a pessoa... E aí eu falo pro paciente sempre assim: olha, a gente vai ter que usar por um X período. Tu consegue manter por esse período? É esse valor? Não, Júlia, não dá. Então então temos alternativas. Porque temos alternativas. Mas é muito dessa dificuldade de falar sobre dinheiro. As pessoas se sentem desconfortáveis de falar: cara, eu não consigo pagar isso. E quantas pessoas se endividam, aqui a gente está falando especificamente do tratamento, de saúde mental, mas para diversas coisas que elas não sabem dizer não. E elas se endividam porque elas não conseguem dizer: isso eu não consigo pagar. Isso não dá para mim, eu não consigo bancar isso aqui. É uma dificuldade muito grande, uma vergonha que traz. E a gente precisa naturalizar as pessoas. Cara, e eu estou construindo casa agora, eu digo assim: gente, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu pago 5 torneiras na minha casa. Isso eu não vou comprar, eu não posso fazer essa viagem porque eu estou construindo. E você tem que falar: não posso gastar porque eu estou resolvendo financeiramente, estou organizando minhas finanças. Fale abertamente. Não é vergonha nenhuma. Né, Gabi? A gente tem até técnicas para aprender a dizer não, porque tem muitas pessoas, e eu vejo que isso em relação ao adoecimento é muito comum, assim, as pessoas não saberem dizer não. Né? Às vezes, e eu sou uma pessoa que eu me identifico um pouco com isso, assim, em relação a eu estou numa loja, aí fico pensando: gente, a pessoa ela tirou tudo lá para me atender. Vou levar só uma blusinha. Não gostei de nada, mas assim, nossa, a pessoa me atendeu tão bem. E não, né? A função dela também é isso, também é atender, e pode ser que eu seja tão bem atendida que numa próxima eu volte e eu goste daquele produto. Né? Então, essa coisa do chegar num lugar e a pessoa diz assim: mais alguma coisa? E aí tu fala assim: mas eu vou levar só isso. Então, talvez né? Chegar na padaria e pedir 2 pães em vez de pedir 4, porque, meu Deus, como é que eu vou pedir 2 pães? Né? Então, esses gastos, que são gastos que é isso que eu acho que com planejamento financeiro a pessoa consegue ver bem, né? E isso melhora, porque a sensação de: poxa, eu aprendi a dizer que não. Né? Eu consegui dizer não, e isso me trouxe uma sensação de confiança, bem-estar, e isso vai ajudar para a minha qualidade de vida. E de orgulho, né? De você falar: cara, tomei uma decisão que era o melhor para a minha realidade financeira. Então, eu acho que aprender a dizer não é fundamental quando você está se reorganizando financeiramente, porque significa que você está dizendo não para uma coisa agora, de olho para uma outra coisa no futuro. Você não está dizendo não para tudo, você está dizendo para isso. Lá na frente você está dizendo sim para várias outras coisas, né? Gabi, me explica a história da Jaque, que é essa coisa do eu mereço, como é que é? A Jaque é uma vozinha na nossa cabeça que fica assim: já que eu tive um dia ruim no trabalho, eu vou pedir uma pizza. Já que meu salário tá ruinzinho, eu vou comprar um iPhone.
Já que eu não consegui bater a meta do mês ali no trabalho, eu vou fazer uma viagem com a galera. Cara, não escuta a Jaque, porque a Jaque vai te colocar em cilada. Mas é isso do tipo, as desculpas que a gente fica criando e se dando para consumos que não são necessários, né? De roupa, de comida, de viagem, enfim, de um tudo. Mas aí a gente diz que a gente bota a culpa na Jaque, né? Porque a Jaque, e pra dieta também isso é muito comum, né? Já que eu não fui pra academia mesmo, eu vou comer um hambúrguer. Cara, não é só porque uma coisa aconteceu que você vai largar a mão de todo o resto. Já que eu comprei essa blusinha, agora então eu vou comprar não sei o quê. Cara, não deixa a Jaque se manifestar, diz não pra Jaque. E é aquela coisa da constância, né? Tu não foi hoje, não fez, não deu, ok. Amanhã tu vai, tu continua. Então não é a Jaque ali que tu fez uma coisa que tu vai ter que persistir fazendo, né? Exatamente. E como a educação financeira ajuda pra isso, né, Gabi? Porque a partir do momento que tu tem claro aonde que tu precisa ir, o que tu precisa ter, ela te ajuda a ter clareza e a ter a sensação de eu consegui. Sim. Eu não conheço absolutamente ninguém que tenha dito, cara, minha vida ficou muito pior depois de me organizar financeiramente. Nossa, esse planejamento realmente acabou com a minha vida. Gente, na moral, se tiver alguém que a vida ficou pior depois do planejamento financeiro, pode me procurar. Porque não tem, assim, você tem benefícios para a saúde mental, primeiro impacto de saúde mental, você dorme melhor, você trabalha melhor, sua produtividade melhora, você consegue pensar no futuro, você dá mais atenção para os seus filhos, para sua família, para o seu relacionamento. É a questão de segurança, é a questão de tomar decisões conscientes, é você saber que você está fazendo tudo o que você pode agora para que o seu futuro seja bom e o seu agora seja incrível. Eu acho que esse é o recado. Arrasou. Não tem nada pra falar, gente. Pra que eu vou finalizar depois de uma frase dessas? Então, assim, a educação financeira é super importante. Então, papo maravilhoso. Gabi, se eu pudesse, a gente ficaria horas aqui conversando. Quem sabe no próximo a gente traz um vinho? Acho que sim, sim, vamos. É que dessa vez eu pensei, não, a gente vai gravar de manhã, então acho que o vinho... Vamos devagar, mas no próximo a gente traz o vinho. A gente vai incluir um vinho que esteja na nossa questão financeira. Isso, gente, dentro do seu orçamento, por favor. Até porque assim, né, as pessoas acham que vinho bom, vinho caro, né, Gabi? Cara, essa é a maior besteira que já inventaram, assim. Quantas pessoas chegam no restaurante, abrem a carta de vinhos, pegam o mais caro achando que aquele vai ser bom e não sabem nem dizer se o vinho é bom ou não, né? Cara, tem muito vinho, assim, de um preço ok que vai ser show de bola. É um bom investimento, inclusive, aprender a escolher o vinho. Com certeza, com certeza. Então tá, muito obrigada. Adorei. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu já quero a Gabi como convidada pra gente entrevistar mais gente. Eu já quero ela... Já falei, papel, eu sou do que bora. Papel fixo então, agora, né? Já vamos botar ela a fazer tudo junto com a gente agora.